Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, transmitindo a partir da página da segunda de primeira. E nesta noite eu quero te convidar, você que está na sua casa, que está conosco aqui nessa live, transmitindo ao vivo, você pode se achegar a nós. E estou aqui com a minha Bíblia. Eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia aí, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Amém, queridos? Eu vou esperar um pouco até que as pessoas possam adentrar a live, para que assim elas possam pegar a palavra do Senhor que será lida, que você tenha tempo de pegar a sua Bíblia aí na sua casa, porque é uma honra poder estar aqui e termos nesse momento dessa live, de ouvirmos a palavra do Senhor. É uma grande alegria. Amém, queridos? Você que está aí na sua casa, não sei se você já teve tempo de ler a sua palavra no dia de hoje, mas que você possa ler comigo, tá bom? A palavra que se encontra no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. Amém? Que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias aí junto comigo. Eu preciso fazer a leitura de um texto que é um pouco longo, mas que é de toda valia, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Amém? Os irmãos podem se achegar conosco para ouvirmos a palavra do Senhor na noite deste dia. Então eu vou estar lendo a palavra que se encontra em Juízes capítulo 6, e diz assim, a partir do versículo 1: Porém, os filhos de Israel fizeram o que pareciam mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar. Nem eles, nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe diz assim: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos medianitas, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vos dei a sua terra. E vós disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o asberrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Amém, queridos? Até aqui eu quero meditar na noite deste dia sobre essa palavra que se encontra em Juízes 6, a partir do versículo 1 até o 11. Nós vamos meditar na noite deste dia, porque essa palavra ela tem ministrado muito ao meu coração e ela se enquadra muito aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que os israelitas, eles semeavam. Olha só, e quando eles semeavam,
sucedia que os medianitas, na hora da colheita, subia contra Israel. E quando os medianitas vinham para destruir a Israel e tomar a sua colheita, os israelitas, eles se escondiam. Eles fizeram para si covas, fortificações e cavernas para se esconder. Olha só, quando o inimigo vinha para tomar o seu mantimento, ele se escondia. E aqui eu quero meditar sobre uma palavra que se encaixa muito bem neste contexto, que é a palavra que se encontra em Deuteronômio 28, 13, que diz assim, olha só o que diz em Deuteronômio 28, 13, palavra do Senhor que se encaixa perfeitamente para este momento que Israel está vivendo, aonde eles semeiam e o povo e os inimigos vêm e tomam toda a colheita de Israel. Olha só, Deuteronômio 28, 13. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. Amém, queridos? Olha só, Israel, eles têm uma promessa. A promessa deles é que eles vão ser cabeça e não cauda. Mas só que Israel, eles não estão se comportando como cabeça. Eles estão se comportando como cauda. O que a cauda faz? A cauda somente reage. O inimigo vem para afligir Israel e Israel reage fazendo o quê? Se escondendo. Em vez de agir como cabeça e enfrentar o seu inimigo, lutar pela sua colheita, não. Eles deixam o campo, deixam o inimigo tomar os seus mantimentos, deixam o inimigo destruir a sua terra e ficam acuados, escondidos. E Deus, diante dessa situação, Israel vai viver essa situação durante 7 anos. Durante 7 anos, Israel vai ser afligido por causa dos medianitas. E a própria palavra do Senhor diz que Israel fizera o que parecia mal ao Senhor. O livro de Juízes, ele vai usar bastante essa expressão durante todo esse livro. Durante todo esse livro, irmãos, vai aparecer essa expressão. Porém, os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. O livro de Juízes ele é baseado assim: Israel peca, clama ao Senhor, se arrepende, o Senhor levanta alguém para livrar Israel. O Senhor sempre vai usando de misericórdia para livrar Israel. E essa expressão, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, está intimamente relacionado ao pecado de idolatria. Israel se distanciou da presença do Senhor. E quando nós olhamos esse texto e meditamos nele, há um princípio básico aqui da vida espiritual. Porque quando nós se afastamos da presença do Senhor, nós se enfraquecemos e o inimigo vai tomando posse das nossas conquistas, da nossa colheita. Quando nós se afastamos da presença do Senhor, o inimigo vem e toma posse da nossa colheita. Isso daqui é um princípio básico da vida espiritual. Quando nós estamos distante da presença do Senhor, o inimigo vem e toma aquilo que é nosso. Amém, queridos? Mas Israel, depois de 7 anos, eles decidem clamar. Olha só, e nós entendemos e sabemos muito bem que há poder no clamor do crente, há poder no clamor da igreja. Então Israel, a nação, decide clamar ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, o que acontece? A resposta. Olha só o que diz na palavra do Senhor em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes que não sabes. Olha só que palavra poderosa. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes,
firmes que não sabem. Olha só, há 4 coisas aqui nesse texto que referente a Jeremias 33:3. Primeiro, clama a mim e responder-te-ei. Ei, querido, quando nós clamamos, há resposta da parte do Senhor. Pode ser até uma resposta que eu não quero, mas a garantia de resposta. Pode ser aquilo que não me agrada, mas o Senhor se garante em responder ao clamor do seu povo. Olha só, anunciar-te-ei coisas grandes. Ei, queridos, quando você clama, quando a igreja do Senhor clama, o Senhor revela e anuncia coisas grandes. E Ele anuncia ainda mais, olha só, o terceiro aqui, anunciar-te-ei coisas firmes, porque o Senhor é um Senhor de firmeza. Nele não há instabilidade, nele não há um lado, o outro. Ele é firme na sua palavra. Quando nós clamamos, o Senhor dá sua palavra firme e poderosa. Amém? E olha só, o último aqui, coisas que não sabe. Aquilo que eu não sei, quando eu clamar, o Senhor vai revelar. Aquilo que você não sabe, quando você clamar, o Senhor vai te revelar. Aquilo que você não sabe, a solução do seu problema, quando você clamar, o Senhor vai te anunciar, querido. Creia nisso. Então Israel decide clamar. E olha só o poder desse clamor. Olha só, eles clamam ao Senhor e por causa dos medianitas, eles clamam ao Senhor. E olha só, em resposta do clamor de Israel, em resposta à oração de Israel aqui nesse texto, olha só o que acontece. No verso 6, no versículo 8, perdão, Juízes 6, 8, diz assim, ó, e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que ele disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do qual eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimia, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. Olha só, ele está dizendo assim, olha, o Senhor que vos tirou do Egito, o Senhor que vos tirou das mãos daqueles que vos oprimia, deu essa terra a vocês. Vocês só têm que crer no Senhor. Ei, querido, aqui nesse texto, nós estamos lendo a história de Gideão. Brevemente nós vamos entrar aqui na parte que fala de Gideão. O Senhor ainda não havia levantado ainda o ofício de profeta. O primeiro profeta que nós vamos ver vai acontecer 200 anos depois desse texto aqui, que vai se levantar em 1 Samuel, que é o profeta, juiz e sacerdote Samuel. Então, o Senhor levanta um profeta por causa do clamor. Aquilo que era para acontecer com 200 anos, o Senhor adianta e levanta um homem para anunciar uma palavra ao seu povo por causa do seu clamor. Ei, querido, se você clamar, Deus vai levantar profetas e profetisas nessa nação para repreender esse vírus, para repreender todo o mal, porque praga nenhum chegará na sua tenda. Se você clamar, o Senhor vai levantar profetas, homens e mulheres de Deus, para influenciar essa nação. Amém, queridos? Prosseguindo aqui, olha só, versículo 11, Juízes 6, versículo 11, então diz assim, então o anjo do Senhor veio e apresentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o asberrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas? E os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Olha só, Gideão está malhando trigo no lagar. E quando ele está malhando trigo no lagar, vai lhe aparecer um anjo. E esse anjo não é um anjo normal, não é qualquer anjo. A palavra que está aqui na minha Bíblia está com escrito anjo com letra maiúscula. E quando acontece isso, vai se tratar de uma teofania,
Deus através de um anjo. Mas só por isso, só porque a letra está maiúscula, não. Mais para frente você vai ver as ações desse anjo. Esse anjo é um anjo diferente. É um anjo do Senhor. É o próprio Deus encarnado em representação de um anjo. É uma teofania. Olha só, então ele vai olhar para Gideão e vai dizer assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras palavras, em outras versões, a palavra que está aqui é assim: ó homem valoroso. Em outra versão, mais tradicional ainda, está dizendo assim: guerreiro poderoso. Em tempo de crise, enquanto Gideão está malhando no lagar, olha só a palavra que o anjo dá para ele: homem poderoso, guerreiro poderoso, varão valoroso. Mas olha só, quando ele libera essa palavra para Gideão, ele vai dizer assim: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que isso nos sobreveio? Ele vai contestar a palavra do anjo. Só que um anjo muito esperto, ele vai dar uma resposta enigmática. Ele não vai responder por certo a pergunta de Gideão. Ele vai dizer assim, ele vai dizer assim no verso 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então o anjo não respondeu por completo a palavra de Gideão, as suas indagações, as suas dúvidas a respeito daquilo que Deus já fez a Israel. Em outras palavras, aqui Gideão está dizendo assim: olha, eu ouço falar, eu creio naquilo que o Senhor já fez. Eu creio que o Senhor levantou a Israel do Egito, fez o povo passar pelo deserto, cuidou do povo no deserto. Mas por que não está acontecendo estas maravilhas em nosso tempo? Por que o Senhor não está se manifestando em nosso tempo? E a resposta, ela está em alguns versículos atrás. Por quê? Porque o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas esse homem aqui, Gideão, Deus olhou para a terra e viu um homem que estava se comportando como cabeça e não por cauda. Olha só a atitude de Gideão, no versículo 11, diz assim: e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. A primeira atitude de Gideão aqui é salvar o trigo, é guardar o mantimento. Enquanto muitos estavam se escondendo nas covas e nas cavernas e nas fortificações, Gideão estava malhando o trigo, não para salvar sua própria vida, mas sim para salvar o trigo, para guardar o seu mantimento, para que na sua casa não padecesse de fome. Amém, queridos? Vamos prosseguir aqui. Olha só. Gideão, ele estava malhando o trigo num lugar impróprio, lagar. Lagar é um lugar de malhar, de pisar uva e não malhar trigo. Porque o lugar certo de malhar trigo é na eira, um lugar aberto, espaçoso e no mínimo é 50 por 50, 250 metros quadrados. Para malhar o trigo, um lugar aberto que tinha vento, diferentemente aqui do lagar, que é um lugar pequeno, apertado, escuro e que não corre vento. Então havia uma grande dificuldade aqui de Gideão de malhar o trigo neste local. Mas mesmo assim, mesmo na dificuldade, Gideão não está escondido, guardando a sua própria vida. Gideão está pelejando para malhar o trigo dentro do lagar. E neste lugar, olha só a atitude dele. Ele fazendo esse pequeno gesto de esconder o trigo para malhar dentro do lagar, o Senhor vai se revelar a Gideão, porque era um homem que estava agindo como cabeça e não por cauda. Um homem de atitude diferente daqueles dos seus companheiros que estavam se escondendo dentro das suas covas, das suas cavernas, das suas fortificações. Gideão não, Gideão estava no lagar, malhando o trigo. Eu quero pontuar aqui a questão de como era que malhava o trigo. O trigo ele se malhava na eira e o agricultor, quando ele ia malhar, ele pegava um boi, colocava nesse boi um instrumento parecido uma rena que tinha uma tábua e muitas vezes ele subia nessa tábua e quando o boi ia passando por cima do trigo,
a casca do trigo ia soltando. E quando ele passava, a casca do trigo soltava. Dessa forma, quando tinha boi. Quando não tinha boi, ele utilizava uma vara de amendoeira, que ele surrava o trigo, batia no trigo e a sua casca começava a soltar. E após soltar toda a casca, havia a separação do trigo. E para separar o trigo, ele pegava uma pá, principalmente no período da tarde, aonde o vento corria mais forte, ele pegava essa pá e lançava o trigo ao vento, porque assim o vento vinha e separava o grão da palha. Quando o vento vinha, separava o trigo da palha, e assim fazia o agricultor. Olha só, queridos, o que diz a palavra do Senhor. Olha só, Mateus 3:12. Olha só, João Batista vai se referir aqui a Jesus como agricultor. João Batista vai dizer assim: olha, eu vim com machado, eu vim para cortar, mas Jesus Cristo, o agricultor. Olha só, Mateus 3:12, em sua mão tem a pá, e ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará com fogo, que nunca se apaga. Ei, querido, fique tranquilo, esse tempo de crise é só o vento do Senhor passando para separar. Haverá separação. Separação de quê? Do trigo e palha. Aqueles que não estão preparados, o vento vai levar. Quando essa crise passar, vai ficar somente o trigo. Porque Jesus, o bom agricultor, está com a sua pá separando o trigo da palha. E aqueles que estiverem firmes no Senhor, o vento vai passar e vão ficar no mesmo lugar. E não precisa se desesperar, querido. Tenha fé em Jesus Cristo. Esse vento vai passar. Brevemente, eu orando esses tempos, eu tive uma visão de Deus que esse vento é o vento que está soprando as brasas do Senhor. E em cada casa Jesus está acendendo uma brasa. A igreja não está em corpo aqui reunido, todos os irmãos se abraçando, cultuando ao Senhor, se alegrando na presença do Senhor, mas cada irmão no seu lar está orando, está clamando ao Senhor, e Jesus está acendendo as suas brasas. E quando essas brasas acenderem e que elas se reunirem, haverá um poderoso avivamento, haverá um grande temor do Senhor, haverá grande poder no meio do povo do Senhor, porque os pecadores haverão temor, haverá uma grande salvação, porque o povo de Deus está clamando nos seus lares, nas suas casas, e as brasas do Senhor estão sendo acesas no seu lar e no meu lar. Ei, querido, creia nessa palavra. Esse vento vai passar, é apenas um vento de divisão mesmo. É um vento que é para dividir aquilo que é palha e aquilo que é grão. Fique tranquilo. Amém, queridos? Vamos prosseguir aqui no conteúdo. E olha só, após Gideão falar com o anjo, ele vai pedir uma prova ao Senhor. Ele vai dizer assim: olha, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o punha perante ti. E ele lhe disse: eu esperarei até que o volte. Olha só, querido, Gideão, mesmo o Senhor falando que ele era com ele, que ele iria ferir os medianitas, Gideão era um homem precavido, e ele vai dizer assim: olha, eu preciso de mais uma confirmação, espera aqui, porque eu vou na minha casa e vou trazer uma oferta ao Senhor. Olha só, de livre e espontânea vontade, Gideão se disponibiliza a trazer uma oferta ao anjo do Senhor. E olha só a oferta que o Gideão trouxe. Juízes capítulo 6, versículo 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num afate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Olha só, eu quero situar aqui a oferta de Gideão. No tempo de crise, Gideão conseguiu
cuidar de um cabrito, engordar um cabrito. No tempo de crise, Gideão tem trigo para ofertar ao Senhor. A palavra do Senhor diz aqui que ele preparou bolos de uma efa de farinha. O que é uma efa de farinha? É aproximadamente 20 quilos. E quando a Bíblia diz aqui bolos, asmos, na verdade é pão. A Bíblia usa a mesma palavra de bolos para pão. Então Gideão preparou um pão de 20 quilos. Olha só, provavelmente deve ter demorado aí para ele preparar essa oferta, porque o cabrito ele tem uma carne tenra, uma carne dura, então demora também a cozir, e o bolo também demora a ser preparado. Então o anjo, mas Deus ele espera Gideão preparar essa oferta. O anjo ficou ali debaixo do carvalho esperando a oferta de Gideão. Então Gideão trouxe essa grande oferta, trouxe um cabrito, trouxe o bolo de pães, trouxe os pães ali de 20 quilos, que é uma efa de farinha. E olha só, porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha e veste o caldo. E eu assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a sua ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Eu quero situar aqui algumas coisas dessa atitude aqui do anjo. Primeiro, ele pede para Gideão colocar a sua oferta sobre a penha. Essa palavra aqui se refere a uma pedra. Pede para Gideão colocar a sua oferta sobre uma rocha. E que rocha é essa? Olha só a região. Gideão ele estava situado aqui na região dos Carvalhais de Manré, que ficava ali aproximadamente de Socote, Betel, Onde, Arote, Megido, Ofra. Então, essa pedra, quando o anjo do Senhor toca o cajado, dela sai fogo e consome toda a oferta de Gideão. Essa grande oferta que Gideão trouxe. Mas após ele fazer essa oferta, o anjo do Senhor desaparece. E Gideão reconhece que o Senhor aceitou a sua oferta. E quando ele vê que o Senhor aceitou a sua oferta, ele temeu muito. Ele temeu muito morrer, porque naquele tempo eles haviam ditado que quem tivesse visto a face do Senhor morreria. Só que aí, olha só, então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: Senhor Jeová, o que eu vi, o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Gideão, após ouvir mais essa confirmação que o Senhor era com ele e que ele não havia de morrer, porque viu a face do Senhor em uma teofania através do anjo, ele edificou ali um altar dizendo assim: o Senhor é paz. Amém? Após isso, o Senhor vai dar mais uma direção, mais uma ordem a Gideão. E a segunda ordem que ele vai dar a Gideão, ele vai dizer assim: olha, eu quero o segundo boi do teu pai, o boi de 7 anos. E diz assim no versículo 26, Juízes 6, 26. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, seu Deus, ele chamou: o Senhor é paz, e ainda ao dia de hoje está em Ofra dos Ebesitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos,
e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está aos pés dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, um lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortastes do bosque. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Olha só a obediência. Gideão foi um homem obediente. O Senhor deu algumas diretrizes a ele e assim ele o fez. Por que o Senhor pediu esse boi aqui? Um boi que não era de Gideão, um boi que era de seu pai. Era um boi de 7 anos. Por quê? Olha só, o povo está padecendo durante quanto tempo? 7 anos. Então, o Senhor pede um boi de 7 anos. Deus quer esse boi por quê? Porque esse boi foi engordado na época da crise. Então, eles estão pedindo assim, Deus está pedindo, olha, traz o boi que demorou, traz o boi que demorou tempo, gastou muito mantimento com esse boi, e eu quero esse boi como sacrifício. E assim Gideão faz. Assim Gideão traz ao Senhor, ele arruma um grande problema com a família, com os moradores da aldeia, porque o povo estava na idolatria. Logo, os versículos mais para frente vai dizer que os homens da cidade querem matar a Gideão, porque Gideão destruiu o monumento que havia, o poste ídolo que havia de Baal. Então os homens decidem matar a Gideão. Quando eles vão investigar, eles descobrem que era Gideão, filho de Joás, que havia feito aquilo. Então eles pedem a cabeça de Gideão para o seu pai. Só que o pai de Gideão fala assim, olha, vocês querem contender por Baal? Se Baal é Deus, que Baal contenda por ele. E ai daquele que contender por Baal, certamente morrerá. Então aqui eles colocam um apelido em Gideão. O apelido é Jeru-Baal, que é Gideão. Olha só, e os versículos mais para frente, Gideão decide levantar um exército. E ele diz assim, olha, ele reúne o povo para lutar contra os medianitas, que eram um povo muito grande. No capítulo 7 assim, diz assim, ó, e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, eu vos dá os medianitas em suas mãos. Eu não vos darei os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha força me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Amém, queridos? Voltaram, tinham 32.000, dos 22.000 voltaram e ficaram apenas 10.000, 10.000 homens valentes que queriam lutar ao lado de Gideão, homens que tinham coragem, mas que não estavam preparados ainda, homens que não estavam ainda no propósito do Senhor. E quando Gideão olha 10.000, ele até duvida, e o Senhor fala assim, ainda tem muita gente. E ele pensa, nossa Deus, mas tem apenas 10.000. O exército do inimigo era 135.000 homens. Então isso aqui para Gideão lutar contra esse povo era praticamente impossível. Mas o Senhor é o Deus dos improváveis. Então ele fala assim, ó, desce, manda que o povo desça ao ribeiro, para que ele possa beber água. Mas só que quando chega ali no momento de beber água, apenas 300 bebem a sua água com a sua espada assim, ó, espada numa mão e outra mão no ribeiro, buscando, saciando a sua sede, mas com a sua espada na sua mão, preparado para guerrear, enquanto 9.700 deitam-se sobre a água, enfiam a sua cara na água e perdem totalmente a sua visão. E o Senhor fala assim, ó, esses que enfiaram a sua cara na água, mande que eles voltem.
eu quero somente aqueles que trouxeram a água à sua boca. Porque esses que trouxeram a água na sua boca, eles não perderam a visão. Se o inimigo viesse contra eles, eles estavam preparados, porque eles estavam com a espada na mão, prontos para lutar e levando a sua água na sua boca para saciar a sua fonte, saciar a sua sede. Amém, queridos? Eu quero dizer aqui, porque quero finalizar na noite desse dia com essa palavra, porque e lembrar os irmãos que nessa parte aqui dos 300, aqueles que enfiaram a sua cara na água, saciaram a sua necessidade por completo, beberam até encher a barriga, enquanto aqueles que tinham que beber com a mão, apenas uma mão, e com a outra mão segurando a espada, vigilantes na palavra do Senhor, esses precisam descer diariamente na fonte. Diariamente estão descendo na fonte para saciar a sua necessidade. Amém, queridos? E assim nós somos na presença do Senhor. Nós precisamos diariamente descer à presença do Senhor para saciarmos a nossa necessidade do Espírito Santo, da misericórdia de Deus, da sua presença. Amém, queridos? Que os irmãos possam ficar com essa palavra na noite deste dia. Agradeço e louvo a Deus pela sua vida que se disponibilizou a estar conosco cultuando na noite deste dia. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Amém.